Olá para vocês, como vão todos? Eu sou o Rodney Brocanelli do site Rádio Amantes. Acesse radioamantes.com e também do canal Feras do Rádio no YouTube. Esse espaço aqui que é dedicado a você, que assim como eu gosta desse veículo maravilhoso que é o rádio, eu já deixo aquele pedido para que você então curta, compartilhe, comente, enfim. Aproveite esse acervo aí que está no ar desde 2008 com vídeos históricos sobre o rádio, análises, informações, todo o acervo do programa Rádio Amantes no Ar que eu fiz aí durante muitos anos na Showtime, está aqui também, entrevistas, enfim, tudo isso aí é para vocês que curtem o rádio. Uma breve explicação, eu fiquei fora de ação aí por uns 20 dias, devido a problemas de saúde, uma tosse alérgica, mas agora está tudo bem, estou de volta, agora então com esses vídeos históricos e com vídeos também sobre as informações do rádio. E hoje eu vou fechar a trilogia da Rádio Bandeirantes, o Scratch do rádio, né? Eu comecei com os anos 1980, depois os anos 1970, e agora eu fecho com os anos 1960, né? Claro, baseado no acervo do Estadão, né? Que volta e meia publicava anúncios aí com as escalas da Rádio Bandeirantes, então eu agora vou fechar, fazer essa trilogia, né? Claro, vou com certeza voltarei a falar aí sobre a Rádio Bandeirantes, outros temas, outros assuntos, mas por enquanto essa parte aí da equipe esportiva da Bandeirantes, ela vai se encerrar hoje, tá? E a Rádio Bandeirantes, que, coincidência ou não, fez aniversário, melhor dizendo, né? No último dia 6 de maio, 88 anos, então parabéns à Rádio Bandeirantes, que é uma das emissoras grandes aqui do Brasil. Tem muita história para contar e eu também vou pegar alguns recortes dessa história e mostrar aí para vocês. Então, eu já vou colocando aqui para vocês. Eu falei que eu ia pegar muita coisa aí dos anos 60, mas eu vou começar com um vídeo, um anúncio, que ele é bem anterior, 1954. Então, nós temos aí um anúncio das eliminatórias da Copa do Mundo de 1954, aquela Copa que o Brasil participou, mas não ganhou, né? Então, aqui nós temos esse anúncio informando, né, das transmissões de Edson Leite e Barbosa Filho. Então, é uma cadeia aí que a Rádio Bandeirantes fez com a Rádio Jornal do Comércio do Recife, e tudo isso sob o patrocínio de Gillette. O Edson Leite, que também é um dos grandes nomes da televisão, trabalhou na TV Excelsior. Barbosa Filho, que é o comentarista que veio do Nordeste, agradou a todo mundo. Ele começou lá em Recife, depois veio para São Paulo, voltou para lá, e nos últimos anos, né, ele também comandou equipes na Rádio Tupi, a Rádio do Abreu, né, não a antiga Rádio Tupi dos Associados, e também na Rádio Record. Então, dois grandes nomes aí do rádio se unindo para uma cobertura de eliminatórias. O Brasil classificou, foi disputar essa Copa do Mundo em 1954 na Suíça, mas não conseguiu aí um bom resultado, sendo desclassificada pela Hungria numa fase eliminatória. Vamos dar sequência aqui. Esse anúncio que foi publicado no dia 10 de junho de 1962 é muito curioso, por quê? Porque ele é uma junção, uma união de um merchan da própria Rádio Bandeirantes também com o merchan da Ducal. Quem aí lembra da Ducal, que era uma loja de roupas sociais que ficava no centro da cidade, lá próximo ao Largo do Paissandu, e aqui por esse anúncio ela informa que a Ducal seria entre aspas, fornecedora oficial de roupas para o Scratch do rádio. Eu sei que aqui a definição não vai estar muito adequada para vocês, mas aqui a gente pode ver o Edson Leite, aqui do lado esquerdo, o Pedro Luiz do lado direito da imagem, o Mário Moraes um pouquinho mais em cima, mais acima, perto da taça Jules Rimet, e aqui do lado o Darcy Reis. Então, eles foram os integrantes da equipe esportiva da Rádio Bandeirantes que estiveram na Copa do Mundo, não do México, do Chile, em 1962. Então, eles foram uniformizados pela Ducal. Então, temos aí mais um anúncio que é um verdadeiro merchan, né, que é uma permuta também. A gente pode dizer que era uma permuta também com uma das lojas mais populares de São Paulo aí, nos anos 60. Vamos seguir aqui em frente. E aqui esse anúncio é um anúncio importante porque ele traz resultados de pesquisas de audiência. Então,
Aqui nós temos a citação de um jogo importante, Santos e Milan, que foi válido pela final da Copa Intercontinental ou Mundial de Clubes. Aí é uma discussão que eu deixo aí para vocês. Muita gente acha que é intercontinental, muita gente acha que é mundial de clubes, mas de qualquer forma eu quero me dedicar aqui aos dados da audiência. Então a Bandeirantes publicou esse anúncio no dia 28 de novembro de 1963, e aqui ela colocou os resultados das pesquisas flagrantes realizadas no dia 14 de novembro de 63, das 9 da noite às 23h30, das 9 até as 11h30 da noite, durante o jogo do Maracanã. Aqui no resumo geral, nós temos aqui, você pode ver um pouco do lado direito da imagem. Eu vou informar aqui que a Bandeirantes conseguiu a primeira colocação com 59,4%, a Tupi com 10,4%, a Pan-Americana com 6,3%, Pan-Americana que depois virou a Jovem Pan, a Rádio Record com 5,7%, a Rádio Record tinha uma equipe esportiva naquela época, a Rádio Excelsior, que ainda não pertencia ao Sistema Globo de Rádio, com 5,3%, a Difusora, que também pertencia aos associados, com 4,7%, e a Rádio Nacional, essa sim do Sistema Globo de Rádio, 2,4%. Aqui embaixo, outras emissoras, 4,8%. E aqui, do lado esquerdo, eles fazem uma diferenciação entre bares, automóveis e transistores e residências. Então, a Rádio Bandeirantes aqui se colocando em primeiro lugar, ou melhor, informando, né, a primeira colocação nessa pesquisa flagrante. Então, aqui os resultados aqui dos bares, dos automóveis, não muda muita coisa, não. A única coisa interessante é que aqui, nos automóveis pesquisados pelo Ibope, a Pan-Americana tem um índice muito maior aqui, 10%, a Tupi tem 11%, enquanto isso a Rádio Excelsior tem 4,3%, a Difusora tem 7,9%, nos bares a Bandeirantes liderando, a Tupi em segundo, a Excelsior com 4,2%, a Difusora com 4,9%, aqui não está tabulado, né? A Pan-Americana com 3,7%, a Record com 5,4% e a Nacional com 2,4%. Então, aí é um dos anúncios mostrando que a Bandeirantes era líder de audiência nas transmissões esportivas na década de 1960, e lembrando que essa hegemonia só veio a ser derrubada a partir de 1981 com a Rádio Globo e a equipe esportiva de Osmar Santos. Vamos seguir aqui em frente. Esse aqui é uma amostra, né, de promoções que a Rádio Bandeirantes fazia naquela época, né? Então, o jornal, né, no caso aqui o Estadão, publicava um cupom que deveria ser recortado pelo interessado, e aqui diz aqui o anúncio: em cada rodada, a Bandeirantes levará 35 torcedores ao jogo do clube de sua simpatia em confortável ônibus da Breda Turismo. Você assiste o jogo da cadeira numerada, e você preenchia o seu nome, seu endereço, seu clube predileto, e você enviava para a Caixa Postal 372. E essa caixa postal, se eu não me engano, também foi usada para o Gol, o Grande Momento do Futebol, programa que era apresentado na TV Bandeirantes pelo Alexandre Santos. Foi várias fases aí da Bandeirantes, esse programa foi apresentado, mas no final da década de 70, a caixa postal para a qual o telespectador poderia escrever e a fim de ver o gol que mais lhe agradasse era a caixa postal 372. E aqui também ela era usada para outras promoções. Vamos seguir aqui em frente. Aqui também tem um anúncio, né? Outro anúncio aqui que eu não tenho a data exata, mas ele é do final de 1964. Então, 76%, né, dos ouvintes estavam sintonizados na Rádio Bandeirantes, a pesquisa do Ibope. E a pergunta é: qual é a emissora da capital em que você costuma ouvir irradiação de futebol? Então, a Rádio Bandeirantes é campeã absoluta na capital, 76%, Ribeirão Preto, 70%, e Presidente Prudente, 58%. Então, tá aí a Rádio Bandeirantes também, mais uma vez, comemorando a sua liderança. Esse anúncio era um anúncio de página dupla, tá? Por isso que ele vai ficar meio estranho aqui na tela para vocês, mas de qualquer forma, a Bandeirantes estava tão empolgada aí com seus números que ela pagou um anúncio de página dupla no Estadão, no final de 64, para poder, então, informar não só aos ouvintes, mas ao mercado publicitário, que ela era a bambambam aí das transmissões esportivas. Vamos seguir.
Aqui também nós temos um outro anúncio referente a uma promoção que a Bandeirantes fez para a Copa do Mundo de 1966. Vocês lembram? No outro anúncio eu mostrei, né, que ela tinha feito um acordo com a Transportes Breda e ela levava cerca de 30 ouvintes aí para o estádio. E aqui ela fez uma promoção para a Copa de 1966 na Inglaterra. Então era possível que as pessoas participassem, escrevessem lá para a Rádio Bandeirantes, e aí a partir do momento em que houvesse um sorteio, essas pessoas que fossem contempladas iriam assistir a Copa de 1966 com essa chancela aí da Rádio Bandeirantes. Claro, havia uma grande expectativa para que o Brasil conquistasse mais um troféu, mais um título. Claro que isso não aconteceu, só viria a ocorrer no México, mas de qualquer forma aí a Bandeirantes ajudando a levar muita gente aí para assistir as partidas. O Brasil sediou alguns dos seus jogos na mitológica cidade de Liverpool. Vamos seguir aqui em frente. Esse aqui não é bem um anúncio do Scratch do rádio, mas é importante aqui registrar, né? Então diz aqui: estamos de malas arrumadas e tudo que estimamos vai conosco. Vamos para o Jardim Leonor, edifício Radiantes, nossa nova casa, onde tudo é arrojado moderno, e levamos na bagagem nossa carga preciosa, a afeição dos ouvintes, o calor humano, os programas de sucesso, a liderança em cada horário. Sim, estamos de mudança. Vamos morar mais perto ainda do coração de todos. Rádio Bandeirantes está aqui, então, 21 de março de 1965, tem aí um gatinho, simpático gatinho, informando que Rádio Bandeirantes estava de mudança, estava deixando a Paula Souza no centro de São Paulo e se transferindo para o Morumbi. Aqui ele coloca como Jardim Leonor, mas hoje em dia aquela região é mais conhecida como Morumbi. Vamos lá. Aqui, ó, lembra que eu mostrei agora há pouco sobre aquela promoção Vai em Londres com a Bandeirantes? Então, no dia 4 de julho, houve um jantar de confraternização às 19 horas no restaurante da Rádio Bandeirantes, no Jardim Leonor. E o embarque ia ser na quarta-feira, às 15 horas, em Viracopos, no aeroporto de Viracopos. E para quem não tem condução própria, sairá às 13 horas um ônibus da Breda, na Praça da República, esquina com a Marquês de Tu. Quem desejar essa condução deve entrar em contato, aqui na grafia antiga, contato com a Rádio Bandeirantes, City ou Air France até as 18 horas do dia 4. Então, o pessoal aí teve essa confraternização, não sabemos dizer qual foi o cardápio, mas, de qualquer forma, quem esteve lá, com certeza deve ter ficado satisfeito aí com esse jantar, talvez só não ficou satisfeito com o desempenho da seleção brasileira. Vamos em frente aqui. Então, aqui agora um outro anúncio de 66 também, informando que a Rádio Piratininga e a Rede Piratininga, as emissoras da Rádio Piratininga de São José dos Campos, estavam se integrando ao Scratch do rádio da Bandeirantes. Então tem aqui Piratininga de São José dos Campos, Piratininga de Tupã, Piratininga de Votuporanga e a Piratininga de Presidente Prudente. Eles iriam se unir a essa rede a partir do dia 25, com a partida Brasil e Uruguai. Então temos aqui, né, Rádio Piratininga, ondas curtas de 25 e 49 metros, e Rede Piratininga, cobrindo todo o estado de São Paulo, ampliando a cadeia verde e amarela para a cobertura do melhor futebol do mundo, essas consagradas emissoras. E aqui tem a difusora de Araçatuba, difusora de Assis, Dirceu de Marília, difusora de Mirassol, difusora de Monte Aprazível, Clube Marconi de Paraguaçu Paulista, difusora de Piraju, difusora de Rancharia, Piratininga de Barretos, tem aqui a Voz Agrícola de Piracicaba, Rádio Auriverde de Bauru, Rádio Difusora de Franca, Rádio Liberdade de Guaratinguetá, enfim, algumas emissoras que compunham a cadeia verde e amarela norte-sul do país da Rádio Bandeirantes, e também aí a adição das emissoras da Rede Piratininga. Vamos seguir aqui em frente. E aqui um anúncio de 67, 6 de agosto de 67, a partir das 2 da tarde, iria ocorrer a transmissão da partida entre Santos e Palmeiras, com a narração de Flávio Araújo, comentários de Mauro Pinheiro, e a participação de Borg Júnior e Luiz Augusto Maltoni. Em Sorocaba, a São Bento iria receber a Portuguesa de Desportos, com a narração de Humberto Mendonça, e diretamente de Lins, José Paulo de Andrade,
passou informações sobre a partida linense e a seleção japonesa de futebol, ou seja, o intercâmbio da seleção japonesa, do futebol japonês com o Brasil, é bem antigo, tá? Depois ele acabou sendo radicalizado na década de 90 com a contratação de vários astros, não só brasileiros, mas também nós tivemos esse intercâmbio com outras partes do país, formando os times da J-League, mas, só para vocês terem uma ideia, o Japão já buscava essa integração com o mundo do futebol há muitos anos. Então, tem esse registro aqui que é importante fazer aí para vocês. Vamos lá. Aqui nós temos uma transmissão de um amistoso internacional, diretamente de Nova York, no dia 25 de agosto de 67. Santos Inter de Milão, narração do Fiore Gilhote, comentários do Mauro Pinheiro, infelizmente a foto do Mauro está muito escura, o Fiore dá para identificar, né? Participação de todas as emissoras da Rede Piratininga, e as emissoras coligadas, formando, como sempre, em todas as transmissões da cadeia verde e amarela. E aqui tem algumas: Rádio Cultura de Poços de Calda, Rádio Aparecida, Rádio Cultura de Araraquara, com as suas emissoras de ondas curtas e tropicais, comandando as emissoras independentes de todo o país. Rádio Bandeirantes, com o Jornal da Tarde, sempre ao lado do futebol brasileiro. Então tá aí o registro desse amistoso internacional de Nova York. Uma coisa que eu queria falar para vocês, é claro que eu estou colocando aqui os anúncios, mas é importante destacar o seguinte: como as comunicações naquela época eram muito rudimentares, provavelmente algumas transmissões não chegaram, internacionais não chegaram aqui do Brasil. A gente vê muitos relatos de narradores da antiga falando isso. Então, o Fiore Gilhote uma vez contou de um amistoso que ele foi fazer na Argélia. Ele não conseguiu chegar até a tribuna de imprensa, o cabo da Rádio Bandeirantes não conseguiu chegar até lá, ele pediu emprestado aos profissionais de outras emissoras que estavam lá, não conseguiu, aí ele combinou com o Leônidas da Silva, na verdade eu estava na Pan-Americana nessa época, ele combinou com o Leônidas da Silva, do Leônidas assistir a partida e passar as principais informações, e aí o Fiore improvisava a partir dos dados que ele recebia. Então, essa foi a única transmissão que chegou para o Brasil. Das outras emissoras cujos profissionais não quiserem emprestar equipamento, cabos, infelizmente não acabaram, ou felizmente, não sei, acabaram não chegando. A lei do retorno, ela é implacável até mesmo no rádio esportivo. Mas, de qualquer forma, essa historinha é para exemplificar isso. Às vezes, podia acontecer muito disso. As transmissões eram anunciadas, os profissionais até viajavam, mas e muitas vezes elas não chegavam aqui aos receptores brasileiros. Vamos seguir. Aqui mais um jogo doméstico, 19 de novembro de 67, Corinthians e Palmeiras, diretamente do Pacaembu, com Fiore Gilhote, Mauro Pinheiro, a participação do Luiz Augusto Maltoni, Roberto Silva e o Alexandre Santos guardou certinho. Então, tá aí mais um anúncio de mais um derby pela Rádio Bandeirantes. Aqui também um outro anúncio de sábado, 23 de março de 68, aqui nós tivemos um jogo na Rua Javari, Juventus e Santos, com a transmissão de Fiore Gilhote, comentários de Barbosa Filho e a participação de Roberto Silva e Borg Júnior, isso na parte da tarde, a matinê, né? E o jogo da noite foi Corinthians e Portuguesa Santista do Pacaembu, com Flávio Araújo, Mauro Pinheiro, Luiz Augusto Maltoni e o Zé Paulo, que é o Zé Paulo de Andrade. Outra transmissão aqui, agora de 18 de abril de 1968. Palmeiras e Penharol, com a narração de Flávio Araújo, comentários de Mauro Pinheiro, participação de Luiz Augusto Maltoni e José Paulo de Andrade. De Santos, o Santos iria receber o São Bento, melhor dizendo, de Sorocaba, com a narração de José Carlos Silva, comentários de Barbosa Filho e as reportagens de Roberto Silva. Esse anúncio aqui de maio de 1968, eu queria falar um pouco mais sobre ele, porque esse aqui é a chamada da final da Copa Libertadores de 1968. O Palmeiras iria enfrentar o Estudiantes pela grande final da Copa Libertadores da América daquele ano. Eu queria chamar a atenção para o texto desse anúncio. Todos os brasileiros vão torcer pelo Palmeiras, hoje em Montevidéu. Os que lá estão para incentivar o Alviverde e os que vão ver o jogo ouvindo scratch do rádio a partir das 8 da noite, na transmissão de Palmeiras e Estudiantes, na comando de Fiore Gilhote, comentários de Mauro Pinheiro
e as reportagens de Luiz Augusto Maltoni. Então uma coisa que eu queria falar para vocês é o seguinte, né? Na década de 90, a gente se acostumou muito a ouvir o Galvão Bueno, seja na emissora onde ele passou, na Rede OM, com São Paulo, com a Libertadores de 92, ou na própria Globo aí, quando a Globo recuperou os direitos e foi até quase 2020, e ele sempre falava assim, olha, o São Paulo é o Brasil na Libertadores, o Cruzeiro é o Brasil na Libertadores, entre outros exemplos. Então, esse tipo de chamado ufanista não foi criado pelo Galvão. Então, a gente tem aqui esse exemplo. Todos os brasileiros vão torcer pelo Palmeiras. Não, eu não sei se naquela época havia esse espírito de achar que de repente um time estava representando uma nação, um estado numa competição esportiva, mas de qualquer forma uma coisa importante dizer para vocês isso. Não começou com o Galvão, isso aí já vem desde há muito tempo, e aqui tem esse exemplo deste anúncio da Rádio Bandeirantes. Mais um aqui, vamos lá, 22 de maio de 1968, São Paulo e América, com a narração de Borg Júnior, comentários de Luiz Augusto Maltoni e a participação do Alexandre Santos e do Chico de Assis, isso às 15 horas. Algo que me chama a atenção é que muitos jogos aconteciam na parte da tarde de dias úteis, então São Paulo e América, numa quarta-feira, às 15 horas, né? Ou acho que o jogo começou às 16, mas a transmissão abria uma hora antes. E depois nós tivemos à noite, diretamente de Santos e Boca Juniors, com Fiori transmitindo, Mauro Pinheiro comentando, e a participação de Roberto Silva, Humberto Mendonça e José Paulo. E também nós tivemos a cobertura de um Palmeiras e Portuguesa, só que aqui os profissionais não foram informados, ou o profissional que estava lá. Mais um aqui, vamos lá, 26 de maio de 68, São Paulo e Palmeiras, um domingão, aí sim, com a narração de Fiore Gilhote, comentários de Mauro Pinheiro, reportagens do Luiz Augusto Maltoni e a participação de Alexandre Santos e o Zé Paulo de Andrade. Essa participação aí era para descrever os lances, né? Então, um repórter ficava na cobertura dos times, ficava fazendo as entrevistas, e os outros, né, nessa participação, ficavam ajudando o narrador na descrição dos lances, né? O famoso meta. Aqui em São Paulo se fala meta, no Rio Grande do Sul se fala goleira e no Rio de Janeiro fala-se em ponta. Então, é aquela descrição que o repórter faz dos lances de perigo dos jogos. Antigamente haviam profissionais destacados só para fazer isso. Hoje em dia é o coitado do repórter que faz tudo. Quando ele está em campo, ele tem que tentar fazer as entrevistas, tem que descrever as jogadas, enfim, tem que fazer um monte de coisa lá. O repórter acaba sendo multifunção. Mais uma escala aqui, domingo 2 de junho, Palmeiras e Juventus, às 9 da manhã, 9h30, né? Do Parque Antártica, com Humberto Mendonça, um narrador que ele veio lá do Rio Grande do Santa Catarina e infelizmente faleceu de forma prematura. Comentários de Luiz Augusto Maltonias e a participação do Francisco de Assis, o Chico de Assis, irmão do Flávio Araújo, que hoje é proprietário da Rádio Cultura de Poços de Caldas. E às 14h, de Ribeirão Preto, Comercial e Portuguesa de Desportos, com a transmissão de Borg Júnior, comentários de Barbosa Filho, Roberto Silva e Alexandre Santos estavam nessa transmissão, além da cobertura de América e Portuguesa Santista. Borg Júnior também, que é um narrador importante aí do scratch do rádio, também narrou pela Rádio Capital, e tem uma narração dele aí no YouTube, não foi eu que divulguei, mas é só procurar ele transmitindo Palmeiras e Cruzeiro, Campeonato Brasileiro de 1978, aí vocês poderão ouvir um pouco mais aí da voz do Borg Júnior, que infelizmente também já é falecido. Mais uma aqui. Brasil inicia a caminhada para o México, e ao seu lado está o Scratch do Rádio. Hoje, às 13h30, nós tivemos aí essa partida entre Brasil e Uruguai, e com a participação aí com a equipe de Fiore Gilhote, Mauro Pinheiro, Luiz Augusto Maltoni, Francisco de Assis, Humberto Mendonça e José Paulo de Andrade. E no Rio de Janeiro também havia uma outra transmissão logo na sequência para saber quem vai ser o campeão do Rio, com a participação do Flávio Araújo, Barbosa Filho e o Roberto Silva. Eu esqueci, desculpa, peço até desculpas depois, se alguém puder ajudar aí colocando
qual foi a decisão do Campeonato Carioca naquele dia. Eu agradeço aí para vocês, na hora que, antes de, eu ia fazer isso, mas acabou não dando tempo, tá? Mas de qualquer forma, então, tivemos aí essas duas transmissões, uma inclusive da decisão do Campeonato Carioca. Então, depois tem outros exemplos, mas o Rádio de São Paulo também acompanhava as coisas dos outros estados. Vamos lá. Isso aqui é importante porque isso aqui foi uma tradição da Rádio Bandeirantes, que vem desde a Copa de 1900, se eu não me engano, desde a Copa de 58, e é o painel eletrônico, sempre ao lado da seleção. Então aqui nessa foto dá para vocês, aqueles que conseguirem, dá para ter uma ideia do que era. Então era um painel com a representação de um campo de futebol visto por cima e vários espaços para lâmpadas. Então, o que acontecia? Como é que era feito isso? O pessoal, a Rádio Bandeirantes dava um jeito de colocar ali na Praça da Sé o áudio do jogo, e à medida que a bola ia se desenrolando, eles iam acendendo as luzes. Então, se o time estava no ataque, as luzes do ataque eram ligadas. Então, o pessoal que estava lá na Praça da Sé acabava tendo mais ou menos uma ideia de onde a bola estava a partir da descrição do narrador. Então, a Bandeirantes usou esse painel por muitos anos. Foi uma grande sensação na cidade de São Paulo. Aí depois ela abandonou esse tipo de promoção até para divulgar suas jornadas esportivas. Vamos em frente aqui. Aqui mais uma transmissão internacional, Enio Rodrigues, conhecido como Fornalha, e o Luiz Augusto Maltoni. Então, no dia 25 de julho de 68, eles iriam transmitir diretamente de Assunção uma partida válida pela Taça Oswaldo Cruz, Brasil e Paraguai, e com José de Souza representando a equipe técnica mais experiente do rádio brasileiro. E aqui acompanha o jogo pelo painel eletrônico instalado na Praça da Sé, justamente aquele painel eletrônico que eu mostrei para vocês no slide anterior. Vamos aqui em frente. Outra situação que não tem muito a ver com o scratch do rádio, mas é curioso aqui, eu queria dividir com vocês isso. 2 de novembro de 68, a Bandeirantes publicou lá no Estadão que um comunicado dando conta de que ela permanecerá fora do ar no dia de hoje, sábado, 2 de novembro, dia de finados, retornando às suas transmissões normais a 0 hora de domingo. Então, a partir do dia 3, a programação era retomada. Não sei se era uma tradição isso em outras rádios, mas a gente costumava ouvir falar de uma certa preocupação com essas datas mais solenes, mais importantes aí do calendário brasileiro. Vamos seguir. Outro anúncio aí de futebol internacional. Onde tem futebol, onde há futebol, está a Bandeirantes. Quinta-feira, 21 de novembro de 68. Outro jogo aí na parte da tarde. Palmeiras e Portuguesa, com a narração de Flávio Araújo, Mauro Pinheiro, J. Ávila e o Borg Júnior. E às 8 da noite, diretamente do Maracanã, Santos e Penharol, com Enio Rodrigues, Barbosa Filho, Roberto Silva e o José Paulo de Andrade. Chamar a atenção aqui dos patrocinadores da Bandeirantes, Mercedes-Benz e a sua rede de concessionárias, e Martini. Martini, que é uma conhecida marca de bebidas alcoólicas. Vamos lá. Aqui mais uma promoção da Bandeirantes. Você entende de futebol? Então escreva para a Rádio Bandeirantes, Caixa Postal 372, e diga quem vai ser o campeão do Roberto Gomes Pedrosa. Você poderá ganhar um dos 50 rádios para automóvel alto estéreo Transtotal, carta patente 335, oferecidos pelo Scratch do rádio a todos os entendidos. Então, mais uma promoção, Bandeirantes, para vocês verem, para ela manter essa liderança, ela tinha que agradar o ouvinte, algo que a gente viu muito no rádio jovem, dos anos 1980, distribuindo discos, camisetas, Eu tive durante muitos anos uma camiseta da Rádio Cidade. Então a Bandeirantes tinha essa forma de fidelizar os ouvintes, levando para o estádio, levando para a Copa do Mundo, sorteando aparelhos de som para automóveis, enfim, era a forma, repetindo, que a Bandeirantes tinha para manter o seu público ligado. Mais uma aqui, ó. O sketch do rádio com o Palmeiras que iria disputar uma partida diretamente de Mar del Plata. Eu acho que acabei não colocando qual foi a partida, mas tem aqui a equipe: José Carlos Silva, que foi o narrador,
e o comentarista é o Barbosa Filho. Então vamos torcer pelo Palmeiras com o scratch do rádio. Era um amistoso internacional em 8 de janeiro de 69. Eu vou ficar devendo contra quem que era, mas eu digo que foi em Mar del Plata, na Argentina. Agora aqui tem o jogo completo. Corinthians e Colo-Colo, com a narração do Borg Júnior, esse camarada que está de óculos escuros, e a transmissão do Mauro Pinheiro, com uma fisionomia muito séria aqui. Esse jogo ocorreu no dia 24 de janeiro de 1969, às 9h30 da noite, diretamente de Santiago do Chile. Prestígio de Safra e de Tapajós, concessionários Mercedes-Benz. Outro amistoso internacional, agora 25 de janeiro de 1969. O São Paulo iria receber a seleção da Hungria. A equipe aqui foi formada por Fiore Gilhote, José Paulo de Andrade, Alexandre Santos e J. Ávila. Tem muito repórter aqui, faltou comentarista, mas tem aqui a informação da participação especial do Moraes Sarmento. Será que ele fez as vezes de comentarista naquela partida? Moraes Sarmento, que foi um grande apresentador, um grande divulgador da música brasileira, e não sei se vocês lembram do bordão dele, leva esse aqui. Ele fazia esse gesto como se estivesse abraçando alguém, e aí a pessoa que estava do outro lado tinha uma ideia de um abraço. Então tá aí, uma homenagem ao Moraes Sarmento. Uma vez eu tive a chance de ver o Moraes Sarmento nos estúdios da Rádio Capital, cumprimentei ele de longe em 1996, pouco antes dele morrer, e foi a única vez que eu estive próximo a esse grande nome da história do rádio. Mais um aqui, pelo scratch do rádio não passa nada. O início do Campeonato Brasileiro Paulista de Futebol, dia 26 de janeiro de 69. Aqui, muito repórter, né? Onde estão os narradores? Mas tem aqui Zé Paulo de Andrade, J. Ávila, Alexandre Santos e Francisco de Assis, na cobertura de Guarani, São Bento, Portuguesa, Santista e 15 de Piracicaba. Pode ser também que o Zé Paulo tenha narrado esse jogo, porque ele era narrador, ele fazia as vezes de narrador também, ele narrou o título da Série B do Paulista de Jundiaí, que também tem esse registro aqui no YouTube. Quem tiver a chance aí de procurar, consegue achar. Eu também divulguei no Rádio Amante certa vez. Mais uma escala aqui, 6 de março de 69, Palmeiras e América. Na Comendador Souza, por incrível que pareça, o Estádio do Nacional, naquela época o Estádio do Nacional tinha iluminação externa, hoje não tem mais, e Palmeiras, como estava com um problema de iluminação no Parque Antártica, foi jogar lá. Enio Rodrigues, Luiz Augusto Maltoni, J. Ávila e Humberto Mendonça. E no QG dos Esportes, João Zanforlin, o saudoso João Zanforlin, e a sua equipe, patrocínio de Martini e Firestone. Outra escala aqui, 30 de abril de 69, Botafogo e Palmeiras, de Ribeirão Preto. Transmissão de Flávio Araújo, comentários de Mauro Pinheiro, reportagens de Roberto Silva e a participação de Humberto Mendonça. E da Vila Belmiro, Portuguesa e Santos, com Zé Paulo de Andrade, Luiz Augusto Maltoni e o J. Ávila. No QG dos Esportes, José Rangel. Mais um aqui, outro também, agora de 1º de junho de 69. Só para vocês verem, o Campeonato Paulista começou dia 26 de janeiro, né? E ele ia até os meses seguintes, né? O Campeonato Paulista não era tão enxuto quanto agora ele é. Mas aqui, nesse dia 1º de junho, nós tivemos aqui São Paulo e Corinthians, com a transmissão de Flávio Araújo, comentários do Mauro Pinheiro, reportagem de Roberto Silva e a participação do Alexandre Santos. E de Campinas, o Guarani iria receber a Portuguesa de Desportos com Oswaldo Mendonça, Brasil Filho e Oswaldo dos Santos. E no QG, José Rangel. E aqui também, na quarta-feira, 10 de dezembro de 1969, mais um amistoso internacional, à noite, no Parque Antártica, Palmeiras e Seleção de Gana, com a narração de Borg Júnior, comentários de Luiz Augusto Maltoni, o repórter era J. Ávila, né, José Ávila, né, mas o nome artístico dele é J. Ávila. Curioso que o nome dele se pronuncia Rauila, mas para facilitar na comunicação, ele usou o nome de J. Ávila, que depois acabou se transformando num empresário controvertido aí da história do futebol. Também nós temos aqui a participação do Alexandre Santos e o QG dos Esportes, João
Zanforlin. Então é isso, gente. Então eu fecho agora com chave de ouro essa trilogia do Scratch do rádio, anos 80, anos 70 e anos 60. Claro, teve uma pitadinha aí da década de 50, mas é isso. Eu espero que vocês tenham gostado dessa série. Em breve eu volto com mais coisas do rádio aí para vocês. Eu ainda tenho que fazer a segunda parte das escalas da Copa do Mundo de 1982 na Espanha. Prometo que esse aí vai ser um dos próximos vídeos, tá? Até porque chegou muita informação importante aí que eu queria compartilhar com vocês, tá? É isso, um grande abraço a todos e até a próxima.